Olá, amigos, continuamos aqui novamente. Nós estávamos falando do martírio de João feito por Domiciano, tendo determinado que ele fosse queimado vivo na caldeira de óleo fervente. Haja vista, segundo conta historiadores, que João não morre nesta caldeira de óleo fervente. E isso vai criar um êxtase muito grande naquela população que assistia aquele julgamento, e Domiciano não consegue matá-lo e assim determina que ele seja levado para uma prisão de segurança máxima, a saber, numa ilha grega a 80 quilômetros de Éfeso, chamada Ilha de Pátimo. Ilha essa reservada a marginais, a pessoas que estavam à margem da sociedade, que teriam sido condenadas pelo Império Romano e exilado nesta mesma ilha, e ali ficariam para sempre condenados em trabalhos forçados. E João é levado para ali, e ali João vai conviver com alguma das mais espetaculares turbas de marginais, e João continua seu ministério ali, e talvez, na minha visão, pensando que nunca mais sairia daquela prisão. Talvez, se fosse um de nós, diríamos até que foi feito das promessas do mestre de encontrar com ele, e talvez João possa até conceber no seu pensamento introspectivo que a sua esperança se acabou. Bom, amigos, dissemos também que aqueles que creem na promessa de Cristo não há esperança perdida. E João vai conviver com aquelas pessoas ali, e conta-se muitas histórias sobre João naquele lugar, filmes que artistas que se revelam para fazer uma grande história sobre João, e vai dizer que João se estabelece ali muito bem, consegue a piedade de alguns e é tratado com respeito, com carinho, por ser uma lenda viva. O único homem que está vivo atualmente, no finalzinho quase do primeiro século, que tivera a possibilidade de conhecer o Cristo tão falado naquela cidade de Éfeso, que a maioria dos exilados ali são de Éfeso, e também do Império Romano, levado ali de navios, e João faz um bom trabalho ali, mas um trabalho que se restringe apenas à ilha de Pátimo. Mas nós sabemos que é ali que acontece a mais espetacular das visões e das chamadas de João no finalzinho do seu ministério, já um homem velho, com uma avançada idade, e está ali praticamente no final da sua vida, mas que está reservado para ele algo espetacular, que é a sua chamada definitiva para que ele conheça os maiores segredos do céu, que é encontrar-se com Cristo ressurreto, glorificado. E isso é contado no primeiro livro, no livro de Apocalipse, no seu primeiro capítulo, é contado sobre isso, das visões que João tem espetacularmente de encontrar-se com Cristo ali e sendo revelado a ele de uma forma plena. Se você começar a ler o livro de Apocalipse, você vai entender que João tem uma revelação sobre o Cristo, e o Cristo aparece para ele assim, cumprindo aquilo que ele tinha dito através das suas mensagens lá na Galileia, juntamente com Pedro. E agora se cumpre aqui, porque João vai ter a revelação do céu e vai encontrar os mistérios mais profundos da cristandade, que é a revelação do Apocalipse, do livro do Senhor. Então João, ele diz que está preso na ilha de Pátimo, e ele tem uma visão espetacular. Ele foi arrebatado no Espírito no dia do Senhor, num domingo. João é arrebatado no dia do Senhor, está escrito isso no primeiro livro,
O primeiro capítulo torna a dizer, de Apocalipse, capítulo 1, no verso 10, ele diz: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, a saber, no domingo, no dia do Senhor. Ouvi de trás de mim uma grande voz, como voz de trombeta. Olha que espetacular. João é arrebatado, tem um dia de domingo, possivelmente um dia de descanso dos trabalhos forçados daquela ilha, e ele, naquele dia de descanso, no dia de domingo, ele é arrebatado, e por trás dele ele ouviu uma grande voz, como uma voz de trombeta. Ele não consegue definir claramente o som que ele está ouvindo daquela voz. Ele vai classificá-la como voz, como um som de trombeta. E aquela voz dizia: eu sou o Alfa e sou o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que aí vai comissionar João para escrever tudo aquilo que o ser espetacular da sua visão lhe diz que, a saber, é o Cristo ressurreto, como um ancião, com um cabelo mais branco do que a neve, com um metal polido nos seus pés, com um cinto transpassado, com um olhar como chama de fogo. Ele vai ver a glória que ele nunca tivera visto até então. João conhecia o Cristo. João chegou até a conhecer o Cristo depois da ressurreição, mas agora está vendo um Cristo espetacular. Ele está vendo também o cumprimento daquilo que fora dito para ele na Galileia. E ele, quando vira para ver aquele ser, segundo o que está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 12, dito assim: virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Então é algo espetacular que ele vai ver. Aí, na sequência da visão, ele olhou para a destra, para a mão direita daquele ser, tá? Ele olhou para a sua destra, ele viu 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada de aguda de 2 fios, e o seu rosto é como o sol, quando na sua força resplandece. Tá? E ele diz, quando ele vê aquilo, ele caiu como morto. Ele caiu aos seus pés como morto. E o ser coloca a mão sobre João e vai se apresentar a ele. Então é algo espetacular que João vê aqui, tá? Escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no seu finalzinho, no verso 17, 18, 19, 20. Aí ele tem aquela grande revelação, e a partir dessa grande revelação é que vai também ser dada a ele uma grande comissão. Bem, na verdade você deve acompanhar a sequência, porque nós voltaremos no mesmo assunto, mas também temos o nosso livro aqui, que nós escrevemos, que se você quiser, você pode acompanhar. Como adquirir? Vai estar escrito aqui, vai estar descrito aqui no link, e você pode adquirir esse livro por aqui.